Ô, doutor Sebastião, Olá, amigo, tudo bem? que Tudo jóia aí? prazer estar de novo contigo, Tam- ainda que por um ambiente virtual. Estamos aí, amigo. Que Muito bom. maravilha! Já estamos aqui com alguns colegas e demais operadores do direito, né, presentes, lá do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, aqui do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. Muita gente já prestigiando, que maravilha. Que bom, amigo. É sempre uma alegria falar com os colegas, os amigos aí da Quinta Região. Sempre me prestigiaram muito, desde a época da qualidade de vida, né? Eu estava Sim, sim, pensando ainda há pouco, tanta gente que eu conheci aí, desde o Figueroa, que foi presidente há muito tempo, né? Há quantos sim, anos? doutor Figueroa, Também é, depois de 34 anos na magistratura, né? A Terezinha, nós fizemos bons seminários, bons debates, quando saúde trabalhadora ainda não era tratado daquele jeito, não. exatamente, exatamente. O senhor Quase sempre ninguém esteve falava no conosco. assunto. O senhor Pois sempre esteve é. conosco e é muito bem quisto aqui na Bahia. Todo mundo adora o senhor aqui. O senhor é uma E eu referência. também. A recíproca é verdadeira. Maravilha. Tá Então, bem, o som tá bom, tá direitinho aí? da minha parte tá ótimo. Assim, eu estou A minha ouvindo câmera tá perfeitamente o direitinho, senhor. tá tudo Tá, bom, tá, né? tá. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Eu acho que Então tá bom, que já deu. alegria. É isso. Já são 18 horas, né? Eu vou dar então por iniciada a nossa live oficialmente. Primeiro, em primeiro lugar, desejando uma boa noite a todos, né? A todos presentes no nosso auditório virtual, a todas as pessoas que estão chegando. É uma boa noite especial, lógico, ao nosso professor e colega, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, né? Eu gostaria de, inicialmente de agradecer ao senhor, doutor, em nome da Matra 5, pela nossa presidente Cecília Pontes e também da Escola Associativa, pela nossa diretora Silvia Teixeira, a sua presença, né, a sua disponibilidade de tempo para trazer o seu conhecimento, né, as suas luzes, todo esse trabalho que é admirado por todos nós. Então, inicialmente, muito obrigado, né, por isso. Agradeço também ao público presente e destaco mais uma vez que a Matra 5, neste período da pandemia e diante de todas essas circunstâncias decorrentes do isolamento social, a gente tem enfatizado a produção de algumas lives, né, que tratam tanto de temas jurídicos em sentido estrito, quanto temas de interesse geral. E o assunto da saúde, seja no sentido jurídico do direito do trabalho, seja em relação a nós mesmos, né, que militamos na justiça do trabalho, é um tema sempre presente nas nossas lives, né? Temos feito diversas, inclusive tratando da saúde mental, dos magistrados, servidores, num trabalho muito bacana. A nossa live de hoje, o tema são os impactos da pandemia sobre a saúde do trabalhador, né? A Matra 5, inclusive, doutor Sebastião, dentro de um espírito colaborativo inicial, entrou, inclusive, com um PROAD, um processo administrativo, com algumas sugestões para um eventual futuro retorno dos trabalhos, né? Que a gente acha que não vai ser nesse momento agora, mas de uma forma cautelar, né? Sugerindo uma série de procedimentos para garantir a saúde destes trabalhadores que militam na justiça do trabalho dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessa perspectiva de proteção. Mas agora me cabe apresentar, embora a apresentação eu repute até mesmo desnecessária, né? Porque o professor Sebastião é conhecido de todos, mas cumprindo o nosso protocolo, eu gostaria de apresentar o professor Sebastião Geraldo de Oliveira. Ele é desembargador no Tribunal da Terceira Região, Minas Gerais. Ele é mestre em Direito pela UFMG. Ele é professor da Faculdade de Direito, Milton Campos, e titular da cadeira 10 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu confrade. Ele é especialista na matéria de saúde do trabalhador, autor de diversas obras jurídicas, inclusive os livros clássicos Proteção Jurídica, A Saúde do Nossa. Trabalhador e Indenizações por Aí. Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional, os meus devidamente autografados. Tá bom. E é gestor ainda hoje, né, doutor Sebastião? Gestor Sim. nacional do programa Trabalho Seguro, que inclusive vai fazer uma live muito interessante amanhã,
às 16 horas, né? E aí o senhor Isso. destaca isso adiante. E o doutor Sebastião também, para quem não sabe ou quem não se recorda, teve um papel fundamental na definição da competência da Justiça do Trabalho em relação às controvérsias decorrentes da responsabilidade civil por força do acidente de trabalho, especialmente atuando, né, naquela época, por ocasião do julgamento do conflito de competência 7204. E para mim, pessoalmente, eu ainda tenho um registro em relação ao doutor Sebastião, que eu ingressei na Justiça do Trabalho por Minas Gerais, né, pelo Tribunal Regional da Terceira Região, e após a solenidade de posse do doutor Sebastião no tribunal É, como desembargador se deu exatamente na mesma sessão que a minha posse como, então, juiz substituto. Então, nós temos essa ligação aí pela minha origem lá no Tribunal Regional do Trabalho. Hoje, a Matra 5, doutor, inclusive, tem 2 egressos de Minas Gerais, né, que sou eu, vice-presidente, e também o nosso diretor de Direitos Humanos, o Anderson Rico, que veio também sim, da terceira região. Então tem uma sim. presença aí forte da terceira região no percentual da diretoria, né? Mas, doutor Sebastião, feita essa apresentação, eu gostaria de passar a palavra ao senhor para uma saudação inicial e, em seguida, eu dou prosseguimento, né, ao tema Pois, propriamente dito. Guilherme, meu caro confrade da academia, é uma alegria, como eu disse, estar com vocês. E esse é o momento que nós precisamos realmente conversar muito, né? Eu acho que, já vi muitos dizendo, é o momento que nós precisamos cultivar a humildade, questionar os nossos saberes, revisitar institutos, porque a mudança é de tamanho impacto que nós precisamos ter humildade para lidar com ela. Estamos vivendo como se fosse a Terceira Guerra Mundial nos efeitos, felizmente sem os malefícios de uma guerra de verdade, mas os efeitos econômicos e tudo que vai representar para o mundo, há quem diga que vai ser maior ainda do que a crise econômica de 29, a Grande Depressão de 29. Então, estamos ingressando num período diferente. Vamos ter que ter muita ponderação para lidar com esse período novo. E a saúde do trabalhador realmente estará, nesse momento, nessa necessidade de prioridade em períodos como esse. Eu estava fazendo aqui uma análise, uma projeção, que muitos estavam até ignorando que isso não iria à frente, que era uma coisa menor, que não iria avançar. Não, ainda está subindo. Para se ter uma ideia da quantidade de mortes, eu comparei aqui 4 países europeus, o número de morte por milhão. Sim. Número de morte por milhão. A Alemanha, por exemplo, que é um caso à parte de sucesso, é o exemplo diferenciado de sucesso, ela teve um número de quase 9 mortes por milhão. Se o Brasil tivesse o número da Alemanha, ele só teria 22 mil mortes. Já passou. Muito. Mas vamos verificar a França. A França teve, até hoje de manhã, 29 mortes por milhão de habitantes. Se acontecer no Brasil o que aconteceu na França, nós teremos 92 mil mortos pela pandemia, que lá já está encerrando. Mas se eu pegar o Reino Unido, que teve 41 mortos por milhão, se aplicar essa mesma correspondência no Brasil, que tem 211 milhões de brasileiros, nós podemos chegar aqui, se tivermos o mesmo índice do Reino Unido, 130 milhões de mortos. 130 mil mortos no Brasil. A Itália teve 34 mortes por milhão. Se chegar o número da Itália, nós vamos chegar a 120 mil mortos. Estamos, no momento, com 37 mil. A Espanha, se a gente for aplicar o índice da Espanha fazendo esse mesmo critério, chegaremos aqui a 122 mil mortos. Só para dizer o seguinte, eu acho que a nossa situação, apesar de ter sido posterior, a gente certamente podemos tomar alguns cuidados antecipados, pode ser que não se concretize, mas há uma grande probabilidade, infelizmente,
de termos ainda um volume elevado de perdas, de mortes e de pessoas com sequelas em razão da Covid. Então, o impacto é imenso. Só para se ter uma ideia, o acidente de Brumadinho, que foi o maior acidente do trabalho da história do Brasil, teve 270 mortos. Até hoje tem 11 desaparecidos, mas 270 no total. Hoje, com os dados de hoje, nós já temos 140 Brumadinhos. 140 Brumadinhos. Então, porque o que está acontecendo? Parece que as pessoas estão relativizando o risco ou não levando tão a sério, e por isso que os números continuam muito elevados. Semana passada teve dia nós tivemos uma morte por minuto no Brasil. É um absurdo. Uma morte por minuto. Então, e as políticas desencontradas geram reações desencontradas. E aí gera reações desencontradas que vão refletir, inclusive, para nós, na Justiça do Trabalho. Então, o que há pela frente é o seguinte: nós teremos grandes desafios a respeito da pandemia. Não é uma questão singela, é uma era nova. No futuro, nós vamos pensar assim, olha, os historiadores vão dizer o seguinte: no início dos anos 20 do século XXI, aconteceu no mundo e afetou muito o Brasil uma pandemia, chamada pandemia do Covid-19, que deixou tantas vítimas. A repercussão para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, para o modo de viver, de trabalhar, de se comunicar, de fazer reuniões, de fazer palestras, de dar aula, enfim, tudo isso vai mudar muito. E isso gera também uma grande aflição, uma grande tensão. Teremos repercussões sérias na saúde do trabalhador, no ambiente de trabalho, eu creio, nesse período. Dizem que os rumos da história são alterados de tempos em tempos, ou pelas guerras, ou pela revolução, ou pelas pragas, né? Será que Pelas nós pandemias estamos... ou pragas. Exato. Será Exatamente. que nós estamos aí diante de um desses pontos de inflexão, né? Especialmente no que tangencia a saúde do trabalhador, né? Sim. Que tipo de impactos isso pode gerar, né? Nas nossas relações de trabalho, né? Essa é a grande questão, né? No decorrer da pandemia e no day after também, né? Ou seja, no novo normal, como dizem por aí, né? De Novo uma forma normal. Ô, bem Guilherme, reiterada. nós teremos 3 momentos bem delineados pela frente. O momento atual é o momento da prevenção, é o momento do impacto. E quanto a isso, muita coisa precisa ser feita. A nossa live de amanhã vai ser sobre esse ponto, só sobre isso. O que fazer no momento da prevenção. Porque muitos estão atordoados, desesperados alguns, empresários e trabalhadores, sem saber o que fazer. E, neste momento, a empresa precisa tomar atitude, chamar o departamento próprio, treinar pessoal, montar uma gestão estratégica da crise. Uma das questões muito sérias que afeta muito a saúde do trabalhador é a questão das fake news, das notícias equivocadas que têm Terror sido passadas psicológico, né? nas empresas. Sim, e as pessoas repassam isso hoje em dia na velocidade do WhatsApp ou das redes aí e vão alimentando notícias falsas. Então, o empregador vai ter que se comunicar melhor, orientar. O empregado precisa saber o seguinte: se eu adoecer, o que vai ocorrer? Como é que eu vou consultar? Tem setor separado de consulta de suspeitos e consultas normais? Eu poderia estar afetando alguém? A empresa me treinou para fazer a prevenção para essa patologia ou não? Porque eu Sim, sei que o empresário está aflito, é natural. Compreendo a aflição dele também. claro. Mas, neste momento, é necessário cuidar da saúde do trabalhador. Cuidar da saúde, porque a pandemia vai passar, a história indica isso, é lógico, a crise vai passar. Depois vamos juntar os cacos no pós-pandemia para sobrevivência. Então, o primeiro momento é o momento da prevenção dos cuidados de enfrentamento. Depois teremos Passa até por uma estratégia de compliance, né, doutor? de compliance, qualquer meio desses que possa
atenuar ou facilitar. Compliance é uma boa medida, a compliance verdadeira, aquela... Sim, sim. Ok. Agora, no segundo momento, teremos os desafios do retorno. Eu tenho tido notícias de situações de trabalhadores morrendo de medo de voltar. Houve uma instituição aqui em Belo Horizonte que queria voltar às aulas presenciais. Os alunos montaram nas redes uma tal repercussão, dizendo que a escola era assassina, seria responsável por todo mundo. A escola queria fazer direitinho, marcando um calendário. Então, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E vamos ter que lidar com isso, saber lidar com isso. Ainda mais na justiça, que nós somos bombeiro, né? A justiça é o Sim, pronto-socorro social. O direito, quando adoece, o foro que ele procura é o foro da justiça. Então, nós teremos que ter essa habilidade de lidar com isso no retorno. O empregador criar condições para um retorno menos sofrido, orientações adequadas. O que fazer, por exemplo, com o pessoal de risco? A gestante, imagina a pessoa de mais idade, a pessoa, asmáticos. o diabético, o asmático. Eles têm afastamento, 15 dias, e depois, o que fazer? Quem vai pagar? Como? Então, teremos grandes conflitos pela frente. Eu acho que terá que ser encaminhado para a Previdência, mas a Previdência vai aceitar esse afastamento? É como o caso da grávida que trabalha em local insalubre, que o Supremo vetou. Então, é considerada gravidez, equiparada à gravidez de alto risco. Agora, imagina os conflitos que teremos, pessoas tentando voltar, outros com medo de voltar. Imagina se alguém aparece com sintoma na empresa, o que fazer? Então, precisamos muito diálogo, muita informação, orientações adequadas para o retorno. E aí, realmente, necessitamos de ponderações, porque nas audiências, por exemplo, nós teremos... A gente estava acostumado a ter uma vítima e um réu no acidente. Agora nós vamos ter duas vítimas. É Exatamente. claro que isso não significa que a gente deva relativizar Claro. o direito do trabalhador. Estou vendo a Heloína, um abraço para a Heloína, lá É, de... Legal ver, bom ver a Heloína. Eu nossa estive... colega de Itabuna. Itabuna. Eram duas juízas lá. Ela e Ana Paola Ana também. Paola. Assim, Isso. bom rever a Heloína. Eu Então, trabalhei lá também com elas. Foi pois muito é, bom. muito legal. Eu vi aqui o meu colega gestor nacional também, lá do João Pessoa, né? É, Então, é muito bom. Precisamos conversar, dialogar, para a gente buscar entendimentos, que é um período de grandes desafios pela frente. e essa questão, doutor, em relação às relações de trabalho, que são objeto da nossa competência, também são, eu volto a repetir esse ponto, dramas nossos internos, né? Do nosso retorno para a realização de audiência. Que a audiência não deixa de ser uma fonte de aglomeração de pessoas, né? Como administrar essa questão? O balcão, né, das Sim, varas, nos tribunais claro. também, não é? Todas essas Todo mundo questões. precisa ser um pouco mais humilde nesse período para conversar mais. Sim. Vamos questionar nossas certezas, rever certas convicções, porque o momento é esse. E eu estava falando na sequência, não? O primeiro momento agora é da prevenção. O segundo é o retorno. E como acolher o retorno menos um período dramático. E o terceiro, volume enorme de reclamações postulando direitos ou reparações e indenizações por isso. Exatamente. Então, aliás, estou cumprimentando aqui o doutor Leandro, que está aí presente, amanhã vem falar É, comigo, muito legal. eu vi também o doutor Marcos Gurgel, desembargador do nosso tribunal, diretor da Mata, doutora Edilamar, doutora Maria Ângela, doutor Jorge Lima, Agenor, Aldrey, Tassiano, Carolina, vários presentes. Pois é, eu vi o Muito legal, bem Lorival aí também, o prestigiado. Lorival, que bacana. Luiz Muito Madeira, bom. de Portugal, ó, internacional lá. Portugal, que legal. Muito bem. Então, a nossa live de amanhã vai ser sobre prevenção. Vamos entrevistar um médico do trabalho, especialista na área e perito judicial, de 16 às 17h30. Depois já está lá no meu Instagram, mas você pode disponibilizar aí também. Estarei lá presente também. Vamos em frente.
Doutor, a gente vive hoje um momento em que vem surgindo novas formas de execução do trabalho humano, inclusive, às vezes, intermediada pela tecnologia, mas, em regra, sem proteção alguma da regulação trabalhista. E essa situação parece que se agrava ainda mais no ambiente da pandemia, não é? Essa questão dos entregadores, não é? Desses trabalhadores das plataformas virtuais, mas também os trabalhadores em geral. Como é que o senhor avalia a importância atual do direito à saúde do trabalhador nesse contexto, doutor? Veja, ô Guilherme, você tocou num ponto importante. O Brasil tem 211 milhões de habitantes. A nossa população ativa, isso em dezembro de 2019, 172 milhões. Mas nós temos, fora da força de trabalho, naquele período, 77 milhões. Por isso fala o desemprego é de 12 milhões, é muito mais. Sim. 77 milhões, porque ali está incluídos os desalentados, os que desistiram de procurar. Então, a população fora da força de trabalho, mesmo fazendo parte da população ativa, 77 milhões. Agora, nós tínhamos da população ocupada 94 milhões. 94. 45% da população ocupada. Desses 94 milhões, só 53 milhões tinha registro formal. 41 milhões sem registro formal. Então, veja bem, de cada 4 brasileiros, só um é formalizado. E agora apareceu, o governo se surpreendeu com o volume de pessoas que foram buscar receber o Corona Voucher, né? Porque o volume é grande. Então, isso tudo nos leva a refletir o seguinte: a saúde é para todo mundo que trabalha, não é só para o formalizado. E claro que, como havia uma flexibilização intencional, inclusive foi aumentando o número de trabalhadores sem registros formais. Ultimamente isso vinha ocorrendo. E agora todo mundo foi buscar direito, eles nunca contribuem, não contribuem para a sociedade, não contribuem, mas vão utilizar o sistema de saúde, o sistema de previdência e tudo mais. É preciso buscar um meio de encontrar uma solução jurídica para disciplinar o trabalho desses prestadores de serviço nessa situação. Esse é um problema sério que surge à nossa frente. Agora, o que eu vejo, assim, fazendo um contraponto aí sim de esperança, é que o direito à saúde do trabalhador, que eu trabalho há muitos anos, que no início parecia uma ideia poética, utópica, não é mais. Veja que a própria CLT ainda fala serviço de segurança e medicina do trabalho. Lá naquele primeiro parâmetro inicial da evolução da saúde do trabalhador. A Constituição é que consagrou o termo saúde do trabalhador. E aí, nós há muitos anos estamos batendo contra isso e parece que ficou latente, sem produzir efeitos práticos, o artigo 7º, inciso 22 da Constituição. Sim. Que fala direito do trabalhador à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, veja, se a gente pegar a evolução disso, o primeiro estágio é medicina do trabalho, depois nós avançamos para a saúde ocupacional, depois um degrau acima, saúde do trabalhador, estamos avançando para a qualidade de vida no trabalho. A Constituição abraçou a saúde do trabalhador, mas na aplicação prática isso vinha tendo dificuldade. Eu tenho falado nos meus livros que ali no artigo 7º, inciso 22, há um verdadeiro princípio que precisa ser enaltecido. Escrevi isso na obra da academia, quando eu comentei esse dispositivo. Há um princípio ali, mas que não é enaltecido. Até como ele não tinha nome, ele estava lá, faltava um batismo, eu fui lá e etiquetei o princípio. É importante. Coloquei o nome de princípio do risco mínimo regressivo. Perfeito. Ou seja, cada vez mais próximo de zero. Porque o comando é direto. Direito do trabalhador, né, cabe ao empregador, então, reduzir os riscos inerentes ao trabalho
por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Primeira vez que constou o vocábulo saúde na Constituição. E, em razão disso, tem um outro princípio lateral a esse, que é o princípio da retenção do risco na fonte. E, em vez de deixar o risco propagar para afetar muitas pessoas, que ele fica limitado ao menor ciclo possível. Perfeito. Isso são normas de base, são normas estruturais, principiológicas. Mas falávamos isso na doutrina, debatimos aqui e ali, mas nos últimos anos, nos últimos 4 anos, eu quero citar 6 julgamentos do Supremo sobre esse artigo 7º, inciso 22. E densificam, né, esses princípios. Densificam. Há um comando da Suprema Corte. O primeiro que ele tratou disso foi uma ADI 4842, que analisou se era constitucional ou não a lei do Bombeiro Civil, que previa jornada 12 por 36. Sim. Entendeu que sim, porque só pode trabalhar 36 horas na semana. Entendeu que dessa forma não afetava, mas foi mencionado ali, voto do Fachin, o que está indicado no artigo 7º, 22. Isso em 2016. Em 2017, foram feitos aqueles julgamentos do amianto. Sim. Eram 4 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Em quase todas elas, quase todos os votos mencionaram o dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E, por isso, foi banido o amianto da produção no Brasil. Isso em 2017. Em 2019, foi julgado o tema da gestante e lactante depois da reforma. Por causa da reforma trabalhista, exatamente. Reforma. Ela pode ou não trabalhar na área de risco? Exatamente. O que entendeu o Supremo? Falou, olha, eu sei que tem várias questões econômicas, eu sei que a área hospitalar vai ficar com dificuldade, que quase todo o hospital toda é área insalubre e tem a questão das enfermeiras, mas isso se resolve de outro jeito. O direito dela é não expor a sua saúde. E foi mencionado expressamente o artigo 7º, inciso 22, muito enaltecido nessa norma da gestante. Inclusive, doutor, havia até aquela promessa, né, do Executivo, eu me recordo da época da reforma trabalhista, de que esse ponto específico ia ser objeto de uma medida provisória editada pelo Poder Executivo para retirar esse texto na época, né, porque havia aquele acordo com o Senado, mas terminou ficando, e aí a solução foi realmente recorrer ao Supremo para reconhecer a inconstitucionalidade. Mas o importante, aliás, tem uma situação muito parecida lá. Como que a gestante que ela está apta para o trabalho, mas não pode trabalhar em local insalubre, a empresa não tem onde colocá-la. Como é que vai colocar uma médica? Vai desviar para onde? Para a secretaria? Não tem no hospital, por exemplo. Então, lá o artigo menciona, o Supremo indicou que a Previdência é que vai pagar um salário nesse período, como o próprio dispositivo da CLT menciona. Pode ser uma situação semelhante agora com aqueles que estão, aqueles que são do grupo de risco. Situação de risco. Então, esse foi o terceiro julgamento enaltecendo o direito à saúde. Depois veio um 4º julgamento do Supremo, em 2019, também já em setembro, quando fixou o tema da responsabilidade civil objetiva, que foi o recurso extraordinário 828-040, o tema 932. Isso. Ao fixar esse tema, ali ficou estabelecido que pode haver, sim, indenização por acidente nas atividades de risco, e isso se aplica ao direito do trabalho. Havia uma dúvida se era compatível ou não, então, o julgamento foi por maioria, mas enalteceu muito nesse julgamento também esse artigo 7º, inciso 22. Eu achei até interessante esse julgamento, doutor, se o senhor me permite só um comentário. Sim, claro, claro. Eu achei muito interessante esse julgamento também por um outro aspecto, porque desde daquele julgamento do Supremo sobre a prescrição trintenária do FGTS, a questão do artigo 7º como um patamar mínimo de direitos estava meio, né, contestado ali, e eu acho que essa decisão da repercussão geral do tema 932, ele reafirma o artigo 7º como um patamar mínimo que pode expandir, e como no caso expandiu para o parágrafo único do artigo 972
do Código Civil. Então, eu achei excelente também nesse aspecto. Perfeitamente. Então, veja que o pessoal fala, o Supremo não tem consideração para o direito de trabalho. Não, está sim. Veja que esse é o quarto julgamento enaltecendo o direito de saúde do trabalhador. Mas veio o quinto julgamento, que foi o julgamento da medida provisória 927, quando o Supremo afastou a eficácia do artigo 29, que o artigo 29 dizia que a pandemia do coronavírus não caracterizava doença ocupacional, criando um grande embaraço que vou falar daqui a pouco. O fundamento principal adotado, especialmente no voto do Fachin, é que ele estava ferindo frontalmente o artigo 7º, inciso 22, que diz que cabe ao empregador promover a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança. Esse é o quinto julgamento supremo nessa mesma linha. E, finalmente, agora, depois desse julgamento, foi julgado, não, foi no mesmo mês, em abril, a ADI 3931, Sim. que admitiu como válido o nexo técnico epidemiológico. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela CNI para afastar a presunção de nexo fixada pelo UNETEP, o nexo técnico epidemiológico, dizia que isso era inconstitucional, foi apreciado e entendido que é válido e é constitucional. Então, veja o que nós temos aqui de interessante, e para nós é uma satisfação pessoal, de que o direito à saúde está adquirindo consistência, ele está se densificando. Não é mais só uma poesia, uma bandeira de alguma coisa que ficava na Constituição, lá nas alturas, e não tinha acesso. Não. Ele é considerado, e inclusive surpreendeu a muita gente o Supremo afastar o artigo 29 da medida provisória 927. Surpreendeu a muitos. Mas já é um sinal dessa percepção da importância do artigo 7º, inciso 22. E cada vez que for proferir outro julgamento, eles recorrem, os tribunais superiores fazem muito isso, de manter a unidade da jurisprudência, a consistência, manter íntegra a jurisprudência. São dados, esses 6 passos, 6 julgamentos que eu mencionei, são dados que enaltecem o direito à saúde do trabalhador. E também enaltece o próprio direito do trabalho, né? Se recordarmos a origem do direito do trabalho, falamos numa reivindicação inicial de renda e jornada. E a limitação da jornada nada mais é também, né, do que uma norma de saúde do trabalhador para evitar a fadiga e todas as consequências derivadas disso aí. Exatamente. Mas, doutor, na opinião do senhor, aproveitando, né, essa questão que o senhor abordou da medida provisória 927, do julgamento da medida provisória 927 pelo Supremo, qual é a importância e quais são os efeitos que o senhor observa e identifica na possibilidade, então, de qualificação da Covid-19 como uma doença ocupacional, né? Quais são os benefícios em favor do trabalhador? Veja, Guilherme, isso é muito importante, que eu tenho ouvido muita gente mencionando aí, enquadramento ou não, mas fica só, ocupacional não, mas por quê? Qual a importância? Quais são os efeitos? Então, isso é preciso estar muito nítido. Cumprimentar aí o Leonardo Vandelli, que está aí nos prestigiando. Leonardo. Doutora Cecília também, nossa presidente. Muito, lá de Curitiba, muito nítido para nós, tem que ficar muito nítido para nós a importância, e tem novidades nesse aspecto. Veja bem, o fato de enquadrar ou não como doença de natureza ocupacional, ou seja, relacionada ao trabalho, tem 10 repercussões distintas. 10. Caramba. E duas delas surgiram no final do ano passado, que são duas importantes. Sim. Primeiro ponto, veja bem, se a pessoa aposentar por acidente do trabalho ou doença ocupacional, ela vai receber um valor diferenciado da verba previdenciária. Vai retornar o que era antes de 95. O que aconteceu em 95? 95,
até 95, quando a pessoa recebia o benefício previdenciário que fosse decorrente de acidente de trabalho, ele recebia um valor superior. Mas quando era um benefício comum, ele começava com 70% e ia crescendo, conforme os anos de trabalho que ele tinha. Sim. Pois bem, como tinha muita demanda no judiciário para isso, na época, o executivo, Reinaldo Stefanes era o ministro da Previdência, ele mandou um projeto de lei para fazer a equalização dos valores por cima. Falou, olha, dizia na exposição do motivo do projeto de lei dele, nós temos 300 mil demandas de enquadramento. Então, vamos pagar o valor superior, nós estamos gastando muito de recurso com isso. Então, na época, igualou. Então, de 95 para cá, na Justiça do Trabalho, nós percebemos que acabaram aquelas ações na Justiça comum de enquadramento. Porque nós podemos julgar como preliminar se é o nosso acidente de trabalho para deferir indenização, para deferir estabilidade, deferir o fundo de garantia. Mas agora, nós não podemos julgar a questão previdenciária, é lá. E agora, depois da emenda 103, a reforma da Previdência, o que ficou estabelecido? Ora, as aposentadorias agora vão partir de 60%. E depois de 20 anos de serviço, você tem 2% para cada ano de serviço. Mas, se fosse dentro do trabalho, o valor vai ser de cara 100%. É uma grande diferença. É uma enorme diferença. Então, nós vamos ter, estamos retomando, vamos ter um volume imenso de demanda na Justiça Comum para enquadramento. Mas tem também uma segunda diferença além desta. É que a pensão devida, quando o evento for acidente de trabalho ou doença ocupacional, vai ser calculada considerando o valor que aquela vítima receberia na data do óbito. Como a aposentadoria por invalidez do acidentado é de 100%, a pensão também será calculada com valor diferenciado. Perfeito. Então, nós já temos duas diferenças fundamentais. Com isso, aquelas varas acidentárias que havia na Justiça Comum pelo volume imenso, que acabaram, vão voltar. Eu estava estudando esse assunto, liguei para um amigo meu que é juiz de direito, falou, não, aqui em Contagem já está chegando, já chegaram. Porque desde novembro de 2019 já é assim. A aposentadoria por invalidez acidentária é de 100% do salário de benefício. A aposentadoria comum é de 60%, e se tiver mais de 20 anos de serviço, vai crescendo 2% a cada ano. Então, essa diferença é fundamental. Se enquadrar como ocupacional ou Exatamente. não. Então, nós vamos ter demanda na Justiça Comum para buscar isso e vamos receber depois. Na Justiça do Trabalho. Reflete na Justiça do Trabalho. É claro que o julgamento nosso não repercute lá e nem o de lá nos vincula, mas ele causa influência, sim. Claro que se vê uma decisão judicial do juiz de direito que enquadrou aquele evento como de natureza ocupacional, eu tenho uma forte influência para também considerar como tal, apesar de não estar vinculado, são efeitos distintos, causas distintas. Então, aqui eu já falei duas consequências, né? O valor da aposentadoria diferenciado e o valor da pensão diferenciado. Mas, se for ainda, as outras já são conhecidas, tem estabilidade provisória, né? Aquele que afasta em razão ocupacional, depois que cessa o benefício da Previdência, ele tem garantia de emprego por 1 ano. Se a Covid não for ocupacional, ele não terá garantia de emprego de 1 ano. Esse é o terceiro. O quarto, se for ocupacional, esse trabalhador terá direito a que a empresa deposite o fundo de garantia durante todo o período do afastamento. Faz uma diferença importante também, direito a fundo de garantia. Quinta consequência, se for ocupacional, ele não tem carência na Previdência para determinados benefícios. Exatamente. A lei previdenciária, artigo 26, a lei 8213,
Porque você tem carência para doença comum, mas a doença ocupacional você não escolhe passar por ela ou não. E Exatamente. por isso que não tem a carência. Essa é a quinta consequência. A sexta, essa é mais para o empregador. Hoje o empregador recolhe o seguro-acidente de trabalho de 1, 2 ou 3%, mas ele ainda paga um agravamento ou uma redução conforme o número de acidentes que ele tem por CNPJ. É o chamado mecanismo bônus-malus, ou FAP. Então, se registra como acidente de trabalho, o empregador vai pagar mais seguro de acidente de trabalho ou menos, comparando a média do FAP, do fator acidental de prevenção. Esta é a sexta consequência. A sétima, quando é acidente de trabalho, e muitas delas vão gerar fiscalização, pode ter lavratura de auto infração. E alguns acidentes exigem a presença do auditor fiscal no local. Então, essa é a sétima consequência. A lavratura de auto infração. Pode ter efeitos criminais. O artigo 132 do Código Penal diz que expor a vida e a saúde de outro a perigo isso é considerado crime. Está previsto no Código Penal. E há situações de criminais, de condenações nesse sentido. Ainda, uma nona consequência, essa para a empresa, que quando ocorrer o acidente ou a morte por culpa da empresa, o trabalhador vai no INSS buscar reparação. Mas o INSS pode ajuizar uma ação regressiva em face do empregador descuidado para reembolsar do pagamento. E a lógica é o seguinte, ele está reembolsando por quê? Porque não foi um risco normal do trabalho, foi uma atitude culposa, ele deixou de adotar uma medida necessária de prevenção. Por isso que cabe a ação regressiva. E, finalmente, talvez a mais vistosa para nós, juiz do trabalho, é que, para caber indenização por danos materiais, morais, estéticos ou danos existenciais, é necessário que o evento se enquadre como acidente do trabalho. Por isso que nós, nas nossas sentenças, investigamos se aconteceu o acidente, aconteceu a doença relacionada ao trabalho, é doença comum ou doença do trabalho? Aconteceu no trabalho ou aconteceu pelo trabalho? Aí a gente verifica o enquadramento prévio, como ocupacional ou não, para determinar a indenização. Então, veja que isso gera uma grande, grande diferença do enquadramento e é um assunto do momento, o enquadramento como ocupacional ou não. E essa é a importância de fazer essa diferença, se é ou não ocupacional. Sim. 10 repercussões diferentes, sendo 2 muito recentes. Imagine o reflexo disso, tanto para a classe trabalhadora como um todo, né, e para as empresas, consequentemente, quanto para as demandas na própria Justiça do Trabalho a partir desse momento da pandemia, né? Como a demanda tende a crescer a partir daí. Doutor, a gente sempre trabalha numa perspectiva de que a saúde não tem preço, né? Isso é um provérbio que a gente sempre adota. A saúde não tem preço, então todos os esforços que sejam possíveis de serem efetuados para a manutenção e a garantia e a prevenção da saúde devem ser, sim, potencializados. Mas em que pese isso, ela representa também um custo para as empresas, né? E daí porque normalmente a gente presencia e testemunha várias iniciativas de flexibilização das normas de segurança e saúde. O senhor entende que no momento posterior a pandemia, né? Após o retorno ao trabalho, especialmente considerando um cenário que algumas empresas ou várias empresas podem estar economicamente, financeiramente combalidas, há um risco de maior precarização, doutor, ou maior descumprimento dessas normas que garantem a saúde do trabalhador? O risco é visível, é previsível e visível. Mas aí, veja bem,
eu me lembro dos estudos realizados nos direitos de crise do pós-guerra. A saúde foi consagrada nas constituições, especialmente a partir do pós-guerra, porque perceberam que era fundamental a saúde. Então, a OMS foi criada em 1946. Na Constituição italiana e francesa, foi inserida a saúde nessa época, porque é exatamente num período de crise que você seleciona o que é essencial. Está acontecendo até na vida prática. Outro dia eu estava olhando, fui num supermercado e tudo que era acessório estava lá em promoção. O essencial tinha até fila para adquirir. Porque as pessoas agora estão mais seletivas. Agora, a saúde, esse não dá para negociar. Por isso que a tendência, ao contrário, é de enaltecimento da saúde. É claro que haverá situações diferentes, é claro que nós teremos que ponderar situações do empregador, sim, mas abrir mão de princípios de proteção da saúde, não. Porque nesse período é que ela é mais fundamental ainda. É nesse período que o essencial sobressai, como aconteceu no período da crise, no período da pós-guerra. Alguma pessoa me perguntou um dia desse numa live, olha aqui, se a empresa tem que oferecer EPI, mas no mercado não tem, o que ela faz? Eu falei, para. Se não tem um EPI para fornecer, para o serviço. Você vai expor o trabalhador dessa forma? É impossível. Então, é neste período que vai sobressair, e por isso que eu achei muito interessante o julgamento do Supremo, que, veja bem, o artigo 29 estava dizendo assim, olha, os casos de contaminação pelo coronavírus serão considerados, não serão ocupacionais, exceto comprovação do nexo causal. Iria colocar um ônus da prova enorme nas costas do trabalhador. Imagina até quem trabalhava no hospital falou, tá bom, em princípio não é, mas se você provar que contraiu aqui, a gente enquadra. Não. Claro que não. Então, fez muito bem o Supremo de afastar o artigo 29 da medida provisória 927, suspender a eficácia, porque ele estava... Aliás, ele tinha dois problemas, que não sabia se ele era para fins da Previdência ou para fins de responsabilidade civil. Isso, exatamente. Se fosse para a Previdência, estava instituindo uma responsabilidade subjetiva em benefício previdenciário, o que contraria toda a história. A proteção sempre foi objetiva da proteção previdenciária. E depois, mesmo na questão da responsabilidade civil, estava invertendo o ônus da prova, sobrecarregando enormemente a vítima. Eu soube de alguém que auxiliou na redação, assessora de Brasília, que eles estão preocupados com o ônus da Previdência. E esse dispositivo foi também colocado como fundamento seguinte, olha, a Previdência, se enquadrar como ocupacional, vai pagar mais benefícios nas aposentadorias, nas pensões. Então, justamente por aqueles elementos que o senhor identificou, né? Os primeiros fatores, né? Os primeiros dois fatores. As mudanças que aconteceram em 2019. Então, teve esse fundamento também lateral que a pessoa, numa conversa informal, colocou. Então, eu acho assim, foi importante esse julgamento para indicar para nós esse caminho. Mas vamos falar do enquadramento, né? Precisamos falar agora, sim. Tá bom, e agora, nós temos... E agora? O que fazer? Já que o Supremo falou que não, veja bem, eu acho que nós podemos enquadrar como ocupacional ou não em algumas possibilidades. Primeiro, como doença profissional. Porque como doença profissional, há uma indicação, como doença profissional, a própria lei previdenciária fala que é doença profissional aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Então, para quem atua na área de saúde, CTI, aí, que ela é produzida desencadeada pela determinada atividade, ela já se enquadra como doença ocupacional. Segunda possibilidade, que a doença profissional é chamada doença profissional típica, as ergopatias ou tecnopatias. Isso. Segunda possibilidade, ela pode ser enquadrada como doença do trabalho. Por quê? Aí não é a profissão em si, mas é a forma que o trabalho foi prestado, que
propiciou, ocasionou o adoecimento. Falta de treinamento, EPIs não adequados, não ter orientação dos responsáveis da empresa. Aí é a doença do trabalho, as mesopatias. Sim. Mas há também uma previsão na lei que fala que é também acidente de trabalho, aspas, a contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Exatamente. Contaminação acidental. Pode se enquadrar a terceira possibilidade. Pode se enquadrar pelo NETEP, ainda mais que o Supremo, na ADI 3931, diz que ele é válido. Só que o NETEP nós não temos estatística para ele ainda. Vamos formar banco de dados. Mas o perito pode nos informar, pelos dados epidemiológicos levantados, das vítimas, quantos tem dessa área. E já é possível coletar esses dados. Fazer a correlação da atividade econômica com a CID. Pode se enquadrar também como concausa. E a concausa pode ter uma causa ligada ao trabalho e uma causa ligada à atitude do trabalhador. Exatamente. A concausa que, naturalmente, vai ter repercussão na hora de fixar o valor da indenização. Né? Pode enquadrar ainda, tem uma questão interessante, o pessoal fala assim, mas a lei previdenciária fala que a endemia não é acidente de trabalho. Endemia. É verdade, está previsto lá. Não será ocupacional a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mas tem uma ressalva. Salvo comprovação de que é resultante da exposição e contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Então é o seguinte, o seu trabalho te levou a ficar mais exposto ao risco, acima da média, teoria do risco criado. Exatamente. Então, a ressalva do artigo 21.3 da Lei 82.13 permite o enquadramento. Ou pode também enquadrar como não ocupacional. A pessoa trabalhava em home office, em casa, não teve contato algum, o enquadramento é não ocupacional. E ainda tem uma outra possibilidade. A Covid-19 pode ser desencadeadora de depressão, estresse pós-traumático, como aconteceu nos neuróticos de guerra. Teremos neurótico de CTI, a pessoa que teve à beira da morte. Um advogado estava falando que nunca fez tanto testamento ultimamente, né? As pessoas começaram... Terrível. Aumentou o número de testamento, aumentou o número de... As religiões estão mais procuradas, muita fé. Então, há muita tensão no ar, né, doutor? Há muita tensão muita tensão. Então, nós teremos também, como consequência, elas agravando ou antecipando uma doença latente, seja de depressão, de ansiedade, de estresse. São situações que pode ocorrer. Eu sei que nosso tempo já está adiantado, mas eu quero citar aqui 3 exemplos que têm semelhança. Veja bem, a febre amarela. A febre amarela é uma endemia, não caracteriza como ocupacional em princípio, mas as normas regulamentares da Previdência, lá no anexo 2 do regulamento, falam o seguinte: se houver contaminação em trabalho de saúde pública, em trabalho de laboratório de pesquisa, entre outros, é ocupacional. Veja um outro exemplo, a tuberculose, que, aliás, a possibilidade de contágio é bem parecida à tuberculose, né? Não é ocupacional a tuberculose em princípio, mas o regulamento da Previdência diz o seguinte: se houver exposição ocupacional ao Mycobacterium tuberculosis, ou em atividade em laboratórios de biologia, e atividade realizada por pessoal de saúde que propicia o contato direto com produtos contaminados ou com doentes cujos exames bacteriológicos sejam positivos, aí se enquadra como ocupacional. O último exemplo. O vírus HIV não é ocupacional, mas os regulamentos de previdência, de tanto julgar isso, já colocar lá no regulamento seguinte: se houver exposição ocupacional em trabalho de saúde, em decorrência de acidentes pérfuro-cortantes, com agulhas ou material cirúrgico contaminado, ou na manipulação, acondicionamento ou emprego de sangue ou seus derivados, e contato com materiais provenientes de pacientes infectados, nessa situação, nessa circunstância, aquele adoecimento tem natureza ocupacional. Então, veja, nós não temos ainda
banco de dados dessa doença em si. Nós vamos ter que fazer analogias, fazer Sim. comparações. Vamos criar uma jurisprudência a respeito desse tema aqui. Alguém está perguntando aí como é que fica a responsabilidade. Aí isso é motivo de outra live. Porque, veja bem, o enquadramento para a Previdência é mais elástico, que o seguro é social, INSS. O nexo causal para fins reparatórios é mais estrito. Não tanto restrito, mas ele não é tão elástico como a Previdência. Porque aí a reparação de danos é direito privado. Mas, de todo modo, eu preciso passar, sim, pelo enquadramento para verificar se ocorreu ou não um evento acidente de trabalho para gerar a indenização. É isso aí. Professor, o tempo, como o senhor disse, já é implacável, né? E ainda mais no ambiente do Instagram. Nós temos cerca de 4 minutos ainda. Eu gostaria já de adiantar o agradecimento em nome da Matra 5. Nossa presidente Cecília, inclusive, está presente no auditório virtual. Em nome da Matra Que 5, bom. pela sua disponibilidade, por esta aula primorosa. Eu tenho certeza que o público, e vejo isso nas reações, adorou a aula, né? Saímos com algumas dúvidas, mas cheios de conhecimento. E é muito importante refletir sobre temas fundamentais para o direito do trabalho, né? E a saúde, com certeza, é um tema fundamental para o direito do trabalho. Então, doutor Sebastião, dito isso e feito esse agradecimento ao senhor e ao público, eu passo ao senhor para suas considerações finais e faço uma última indagação, se é que é possível ainda responder nesse tempo rapidinho. Será que teremos agora mais empatia entre empregadores e empregados quanto à saúde do trabalhador, quanto a esse aspecto específico? Eu acho que a empatia era desejável, agora é imperiosa, é uma necessidade. Eu acho que agora não é mais o salve-se quem puder, salve-se a todos que puder. Exatamente. E a Justiça do Trabalho tem toda uma vocação para isso. E devemos treinar nossos conciliadores, devemos analisar com prudência. Claro, também não significa que por causa da pandemia não tem mais direito. Não, não é isso não. Os princípios estão resguardados. Nós não vamos fugir deles. Claro que teremos duas vítimas, mas eu não posso ignorar o direito da vítima que ocorreu ali. Então, o nosso papel é de muito estudo, conversa, reflexão e desconfiar das nossas verdades, porque agora é um tempo novo. Precisamos ter humildade para lidar com esse tempo novo. E eu que fico muito agradecido, muito satisfeito com a procura de todos vocês e fico à disposição para vocês aí, para qualquer coisa. Grande abraço a todos os amigos presentes aí. Tá certo. E vamos nos encontrar em outras oportunidades, inclusive pela Matra 5. Queremos o seu retorno presencial para a Bahia também. Tá? Amanhã não esqueça da live de amanhã, que vai ser muito interessante. Eu Sim, sei com muito certeza. competente. Todos lá na live do Trabalho Seguro, às 16 horas, não é isso, doutor? 16 horas? Isso. Pronto. 16 horas. Com o doutor Sebastião. Muito obrigado, doutor. Tá bom, amigo. Um grande abraço. Grande abraço. Ok. Até mais. Tchau. Tchau.